Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trocamos uma ideia aqui falando sobre saúde mental. Cada semana um convidado superando o outro. Hoje estamos com ele aqui, Galego. Tudo bem, meu brother? E aí, tudo bem, mano? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, mano. Eu descobri teu nome hoje. Wanderson Cardoso. Wanderson Cardoso. Quem vê o Galego fala, qual que é o nome desse cara? É Wanderson Cardoso. É engraçado. Pode puxar que tá limpo o nome, viu? Não é apelido pra trocar de nome, não. Que desde pequeno, desde moleque, assim, colocaram esse apelido e pegou, né? Wanderson. Minha mãe colocou Wanderson, não sei porquê, né? Wanderson com W ainda. Cara? Sou de São Paulo. Sou daqui de São Paulo. E aí uma mãe pôs Wanderson e Wanderson. depois meteram um Galego. Meu pai é Vanderlei, né? Daí minha mãe falou, vou colocar Wanderson, tem poucos Wanderson com W assim, né? Daí alguém vai ler o Anderson, Vandso, né? Fala de tudo quanto é jeito. Vanso. Daí Galego fica melhor, ficou mais prático. Tá. Cara, te conheci na época, era Galego MBT que você... Sim, esse daí é o nome que tá no Instagram. No Instagram, que eu participei, né? Faço parte, de certa forma, né? Daquilo que começou há um tempo atrás. E é um grupo de treino, um grupo onde a gente se reunia para treinar e a gente se reunia e começava a trocar ideia de várias coisas. E tinham 3 alicerces dentro do treino, né? Corpo, mente e espírito. Então, treinava isso daí de maneira global. Os treinos voltavam para isso, para a questão de meditações, para a gente conseguir absorver um pouco mais de conhecimento e foi fantástico. Para o meu crescimento, eu creio que sou muito grato por todos os meus amigos que fazem parte disso. Do Mahamudra. Né? Do Mahamudra. Teve uma grande influência na minha vida. Pessoas que eu amo, que eu guardo no coração. Assim, hoje eu não tenho frequentado tanto por conta de horários, de disponibilidade, mas sempre que posso a gente se fala. E se precisar também, como são amigos, um tá do lado do outro na hora que precisar. Legal. MBT é a abreviação de? Mahamudra Brasil Team. Mahamudra Brasil Team. Eu sempre tive curiosidade e falei, mas é um grupo muito seleto, só os caras trincadaços. Esse é um equívoco, né? É que no começo se propagou por causa disso, né? Porque tem ali um monte de modelo, né? Jonas, sim. Lucas, Rodrigo, César, todo cara que ganhou prêmios mundiais. Para você ver que não é só cara bonito, tem eu, né? Tinha eu, então pra você ver que não era desse jeito. Eu ia falar isso. Não, mas a galera do treino mesmo, da pegada do... A galera que gosta de treinar, e cada um com as suas individualidades, cada um com a sua maneira de agir, de pensar. O César, que é o grande precursor disso, é um cara fantástico, um japonês que viveu muitas coisas, viveu em várias partes do mundo. Ele trouxe a filosofia, ele foi criando, juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e montou um lifestyle que muitas pessoas aderiram, né? Tem muitas verdades por trás e tem ajudado muitas pessoas. A intenção em tudo que a gente fez ali é resgate de vidas, né? Mistura um pouco de treino físico com a parte mental? Não digo tanto a parte mental, né? Mas era porque as práticas de atividade física conciliado com yoga, com princípios do yoga, então trouxe uma vertente bem diferente. Como nós somos um país sincrético, né? Sim. Então ali já foi fantástico e creio que existe o agir de Deus ali de maneira poderosa. Com certeza, porque cada um com suas ideias, claro. Cada um com as suas crenças, até mesmo, né? Não gosto de falar uma religião, mas cada um com a sua religião acaba vindo também. As mãos de Deus estão sobre tudo, né? Todos os lugares. Não existe uma forma da gente tentar encapsulá-lo. Claro que a Bíblia é o que descreve aquilo que é Deus, mas os princípios norteadores de Deus estão em toda a sociedade e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se deparar com a verdade, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E por essa verdade que eu fui livre e creio que ali teve uma grande influência na minha conversão também. Brother, você tá falando, né? Entramos no caminho aí no assunto conversão. Até então, você não era convertido, até que idade? Como é que foi essa parte, essa transição de vida? Eu vivi dentro de uma família que tinha a sua fé, né? Tinha a sua crença, onde meu pai era católico, meu pai foi coroinha. Praticante? Depende do que é praticante, né? Ir à missa aos domingos. De vez em quando ele ia, eu lembro de ter ido com ele, eu fui batizado na igreja católica quando era pequeno,
Quando era pequeno, não, já era meio grande, que eu falei até que estavam lavando minha cabeça com água suja. Que isso daí ficou marcado, né? Que falam para mim sempre. E só que eu vim de uma família também que era espírita, né? Então o catolicismo com o espiritismo já são duas coisas antagônicas. Sim. Mas eu cresci dessa forma, né? Eu cresci até minha adolescência, até os 16, 17 anos, eu cresci nesse ambiente onde frequentava a sessão espírita, frequentava o banda, candomblé. Ia em tudo quanto é lugar, porque a família ia, então para mim era normal, né? Era normal, festa de Cosme e Damião, ficava em cima morava nos doces. Nossa, era bagunçado. Andava com guia, tinha imagem de São Jorge em casa, um monte de coisa. Mas depois chegou um tempo que eu comecei a deparar com a realidade, né? Que você se depara com o mundo, você fala assim, calma aí, deixa eu ver aonde que leva isso? Daí você começa a fazer uma avaliação sociológica de como é o mundo, daquelas pessoas que professam a fé e como tem sido. Eu venho de uma família onde meu pai viveu o adultério a vida inteira, né? Onde tem 3 filhos fora do casamento e eu sempre soube disso. Eu era igualzinho meu pai, fazia as mesmas coisas. E achava que estava normal. Não, criei meu lifestyle, né? Então... isso daí não pega nada. O ser humano, vou falar o brasileiro, não vou falar nem ser humano. O brasileiro acha que isso é normal, né? Eu também, né? É isso. A gente não tem uns princípios que são norteadores da nossa vida, a não ser nossa própria vontade, nossos próprios desejos, né? E esse lance de adultério e tal, né? Nós estamos citando num assunto mais profundo, mais sério, mas é bacana citar. O que isso reflete também em saúde mental, porque muitos casos de traição, de adultério, como a cabeça da criança fica e com o passar dos anos, aí já é... o casal, o ex-casal. Não, aí já é um negócio pra gente fazer outro podcast. Se eu ficar falando disso daí a vida inteira, falando aqui, porque eu tenho muita experiência nisso, né? Eu vivi isso, não é um negócio que eu simplesmente acho, mas isso daí... fez parte, ou melhor, faz parte da natureza do ser humano caído, né? Do homem que não conhece ainda uma verdade que é universal e imperecível, vamos dizer assim, né? Que o mundo vai passar e isso daí não vai acabar. Então, eu vivi isso daí, foi um fato preponderante para eu olhar para aquilo que preconizavam enquanto uma religião, uma crença, e eu só vi pessoas adúlteras ao meu lado, e dentre eles pessoas que oravam e iam roubar, pessoas que oravam, mentiam, pessoas que rezavam, que faziam um monte de coisa. Eu falei, se isso daí é Deus, eu não quero seguir esse caminho não. Então, para mim, falei assim, vou viver como um ateu. Então, mesmo vendo aquelas experiências ali, vendo aquelas manifestações do mundo espiritual, eu falei assim, beleza, não sei o que é, mas prefiro... Deus deixou a gente aqui e já era. Eu via Deus na manifestação da natureza e não usava mais o nome de Deus. E eu sempre fui radical a ponto de não ficar em cima do muro. Ou era ateu ou era alguma coisa. Não, jamais eu iria... Você titulava ateu na época? Sim, era mó briga, né? Porque você fala que é ateu, as pessoas olham e imaginam que é uma pessoa ali demoníaca. É verdade, mas... as pessoas não compreendiam, também não conseguiam me passar aquilo que era Deus. Então, eu levei a vida desse jeito. Depois da minha adolescência, daí eu me tornei advogado, comecei a ser um cara mais chato ainda, né? Estudar e conhecer, adquirir conhecimento. Porque quando você adquire conhecimento, você se torna uma pessoa chata. Porque começa a ficar mais crítico, não é qualquer coisa. Sim, não é qualquer coisa mais que passa pelo filtro. Sim. Então, quando você tem um filtro, as coisas começam a mudar. Então, eu comecei a estudar mais, ter conhecimento, e falei, deixa aí, não vou ficar debatendo acerca disso, mas eu já tinha me colocado como ateu, só que o meu ateísmo talvez seja igual ao da maioria das pessoas, né? Que se professam ateus, é justamente de não conseguir enxergar Deus na vida das outras pessoas e em si próprio. Então ele fala, não, isso daí não existe, mas para eu negar algo, ela tem que existir, porque eu não nego aquilo que não existe. Eu não fico debatendo aqui acerca de gnomos, de duendes, porque você obviamente já tem plena consciência que isso daí não faz parte do nosso mundo. Então você não vê uma comunidade de não duendes, mas... o ateísmo muitas vezes é um grito de indignação frente àquilo que tem mostrado de Deus no mundo, sabe? Você acha que a galera
quer alguma resposta e por não ter, bate nessa tecla. Sim, porque não tem como, né? Nós contemplarmos a revelação de Deus diariamente e acharmos que é algo simplesmente um mero acaso. Os grandes cientistas ainda assim se deparavam e falavam que não existia uma resposta para isso. Mas hoje qualquer pessoa que vê fala, não é isso. Mas eu prefiro ficar com essas pessoas que hoje se dobram perante a Deus. Eu não lembro o nome da pessoa. Você lembra de um cara? Ele era um ateu. Ele falou: eu vou ler a Bíblia inteira para provar que Deus não existe. Tem muitos. E virou a chave. Eu sou um deles. Eu sou um deles, né? Porque você leu a Bíblia para provar que não existia. Não, o que aconteceu é que eu sempre escutei muito da Bíblia e tive muitos ensinamentos bíblicos. Eu estudei em colégio católico minha vida inteira. Mas era para mim uma mera história manipulada pelo ser humano para que pudesse ter uma ordem na sociedade. Sim. Estudei o direito canônico dentro da faculdade, a lei de Talião, né? Daí você fala olho por olho e dente por dente. Hoje não é mais assim. Mas na época era e na Bíblia também ela já começa a nos trazer a restituição, a maneira como serão punidos. Então, a Bíblia traz o nosso ordenamento para viver em sociedade. Só que eu imaginava que isso era uma mera criação humana, mas quando nós nos deparamos com a verdade, né, nós vemos que isso daí é um mero cuidado de um pai com seus filhos. Que nem eu tenho com meu filho, não coloca o dedo na tomada, porque eu sei que vai dar ruim. Simplesmente escreveu isso daí para que pudesse resguardar. Resguardar e botar ordem também, né? Não precisa, não digo, lógico, passa pelo crivo da ordem, mas a questão é de falar assim, meu filho, existe uma vida muito melhor para você, só seja obediente. E a partir do momento que essa palavra penetrou meu coração, a primeira vez que eu ouvi, eu comecei a questionar e comecei a ler. Daí eu comecei a ler e não parei. Você ouviu isso? O quê? Da obediência? Da obediência? A Bíblia inteira menciona acerca disso. Não, teve algum dia que foi o Start que falou. O Start? O start foi na hora que eu comecei a ler a Bíblia, né? Porque eu estava lendo sobre a minha vida, né? O quanto eu era depravado, o quanto eu era um ser que criei minhas próprias leis. E nós nascemos para criarmos nossas próprias leis. Nós brincamos de ser Deus, porque nós validamos somente aquilo que nós queremos e desconsideramos da Bíblia aquilo que nós achamos que seja relevante. Fica à la carte. Né? Fica à la carte. Então, nós não somos realmente seres fiéis. Mas, graças a Deus, eu creio na soberania dele, eu creio que ele nos coloca na direção correta, porque eu a todo instante vejo que eu falo que eu acredito, mas minhas ações estão muito distantes daquilo que está escrito. Então, só pela misericórdia dele mesmo. É a luta, cara. É a luta na carne e o espírito todo dia. A gente luta, reluta. E quando vai ver, putz, de novo, tô pensando nisso. Você deve ter seus momentos de fraqueza, de dúvida. Não, a todo instante, né? A minha certeza está naquilo que está escrito. Porque dentro de mim só pairam dúvidas, só incertezas, mas a certeza que eu tenho é que a palavra de Deus é inerrante, infalível, que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, isso daí me basta. Eu não preciso de uma experiência, eu não preciso de uma visão, eu não preciso de um sonho. Pra crer. Eu preciso somente que ele não afaste o seu Santo Espírito de mim e que eu possa ter acesso, né, a esse lugar que para mim é inexplicável, viver na presença dele. Certo. Brother, e trocando uma ideia assim, você teve uma mudança brusca de vida. Você fez direito, advocacia, aí depois você foi para a área da luta. Você dava aula de Muay Thai? Sim, não. Você é preto de Muay Thai, né? Sim, eu sou atleta desde 12 anos, né? Que eu joguei bola a minha vida inteira. Ainda é jogador de futebol. Eu joguei bola a minha vida inteira, depois, com 19 anos, eu comecei a lutar, né? Ou melhor, desde moleque também eu fiz algumas artes marciais, eu fiz capoeira, eu fiz várias coisas porque eu sempre gostei de esporte. Eu nunca bebi na minha vida, nunca usei droga, nunca fiz nada. Nunca usou álcool na vida? Nunca experimentei, nunca coloquei na minha boca. Pra você ter uma ideia, champanhe, vinho, nada. Quando eu casei, vai brindar. Falei, não vou brindar com nada. Você não sabe o sabor. Não sei nem o sabor. E nem quer. Não faço a mínima questão. Faço uma mínima questão, não. Nunca vou colocar na minha boca. Então, eu sempre vivi essa área do esporte, eu sempre entendi o poder que o esporte tinha sobre a minha vida. Virei atleta muito cedo, né? Depois, com 19 anos, foi o jeito que eu encontrei de extravasar tudo aquilo que tinha em mim, toda a revolta que... No Muay Thai?
no Muay Thai. Só que daí começa a apanhar bastante, você fala, ih, não é bem assim, né? Mas eu lutei um bom tempo, fiz algumas lutas profissionais. Na época que não era o Muay Thai que nem era agora, né? Agora nós temos muito mais acesso, é completamente distinto, né? Chute na cabeça, tinha tudo, não tinha? Não, hoje tá bem mais legal, viu? Hoje vale cotovelada, né? Eu nunca Antes não podia. Antes não podia, eu nunca fiz uma luta valendo cotovelada. Agora pode. Agora vale cotovelada, joelhada, os caras saem todo cortado. Você curte isso? É um esporte, né? As pessoas olham, talvez com uma ressalva, mas eu entendo que é um esporte onde somente pessoas capacitadas estão ali dentro. Um desavisado não pisa num ringue. Você não vai mas é completamente natural. Você vai ver na Tailândia, é algo que... Isso que eu ia te perguntar, qual que é a diferença? Boxe tailandês e Muay Thai? Ou é a mesma coisa? Não, é simplesmente uma nomenclatura. Só muda o Uma nome. nomenclatura. Da mesma forma, mas o Muay Thai... Hoje as pessoas não falam, Muay Thai tradicional, Muay Thai... Não, o Muay Thai é só um, que é o Muay Thai oriundo da Tailândia. Aqui no Brasil, né, a gente ainda chama de Muay Thai, mas a maioria dos lugares não ensinam Muay Thai. Eu falo, até eu tenho dificuldade de ensinar o que é Muay Thai para uma pessoa que não teve tanta vivência com Muay Thai. Eu tenho os princípios, tipo, se resetar, que nem por eu não ter tido essas experiências, eu vim de uma escola antiga, onde era a luta, mano, era a briga. Era a briga. Não, hoje em dia você consegue fazer sparring com caneleira. Na nossa época lá era sem caneleira, cada sparring era uma luta, mano. Tem osso quebrado? Osso assim de quebrar lutando, não. Não. Nariz? O nariz já é feio já, não sei. Mas de sangrar, de se estourar é inteiro, mas de quebrar osso assim lutando, não. Sim. Mas já presenciei muitas vezes chutarem, quebrar a perna no meio, tomar chute no braço e o braço ficar mole. Mas faz parte. Não. Quem não quer brincar não desce pro play. É a realidade. Não é algo acessível a todo mundo, mas o esporte... O que eu trouxe da luta era justamente para a minha mudança de vida, porque eu lutei sem precisar lutar. Eu tinha minha renda, eu tinha meu dinheiro, eu não lutava pelo dinheiro, eu não podia, às vezes eu tinha que brigar mais que todo mundo. Fala assim, mano, não posso nem me machucar que amanhã eu tenho audiência. Então, eu não poderia, e eu já tenho um visual meio radical, né, porque eu sempre fui careca, então... A tatuagem nem aparece muito, mas... Eu sempre tive um visual que contraria o padrão, né? E eu sou careca desde pequeno. Eu quis raspar a cabeça. Por que quis? Porque cabelo você sempre, tem, né? Sempre gostei. Sempre gostei. Então, sempre foi chocante já meu visual, mas ainda mais roxo, esse tipo de coisa, eu tinha ainda o padrão ético dentro do meio que eu agia, né? Uau. Colocava um terno, daí ficava parecendo mais segurança, todo roxo, mas... Às vezes passava uma base e tal, não tinha o que fazer. Entendi, cara. E o esporte, você falou, começou desde cedo, né? Desde criança. Você acha que na sua saúde mental, na sua vida, né? Ele foi muito útil? Teve alguma fase em específica? Não, a vida inteira. A vida inteira. Se eu sou o que sou, é porque o esporte me moldou. As minhas bases de educação, lógico que passam pelo crivo da minha família, mas... respeito, alguns valores até enquanto cristãos, eu creio que foram incumbidos dentro de um tatame, dentro de um ringue, dentro de um momento, o respeito, a honra, a questão de você lutar por aquilo que você julga certo, defender um ideal. Então, o esporte é transformador. Para mim, são 3 quesitos que transformam o ser humano, né? A família, a religião e o esporte. A família está destruída, deturparam qual que é o conceito de família, que nem eu ter filhos de outras mães, achava já que era uma família e não sabia o que era uma família onde realmente eu estou educando meus filhos em colaboração com a minha esposa, nós estamos vivendo ali diariamente, eu não havia vivido isso no passado e não tinha nem referência do que era, porque a minha referência de família era de dentro de casa. Antes? Casei com 20 anos. Nossa. Com 20 anos eu casei, fiquei 2 anos, já separei, tive filho, depois já comecei a namorar outra, já tive filho, continuei namorando, tudo bagunçado porque não tem uma referência. Uma referência. Era o que eu queria. Você tava, porque a base da nossa sociedade era a nossa referência. Se você não tem valores cristãos que vão realmente causar a metanoia, que está descrito em Romanos 12:2, né? Não se molde aos padrões do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente dia após dia, para que possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Cara, uma enquanto enciclopédia, ele fala enquanto você a não vida inteira sem entende, ler. enquanto você não entende o que é isso, você vai viver os padrões que lhe são oferecidos. E o que você cria, o desejo do seu coração. Meu desejo era ter um monte de mulher, meu desejo era ter isso, meu desejo era ter uma família do meu jeito, então eu já tinha meus filhos, tinha meus pais, minhas mães, minha mãe, né? Minhas mães, já tem até mais mãe. Mas na hora que você se depara com uma realidade que você vê que você encontra paz, aí você encontra seu lugar seguro. Você achou a plenitude, você achou seu porto seguro. Você tá louco, não? Pode tirar tudo de mim, só não tira Deus, mano. Top, isso Porque é sensacional. o que tem me levado. É bom você falar isso, porque tem gente que muita gente se espelha em você. Fala, pô, o cara é lutador, não sei o quê. Só que por trás do lutador tem o homem que serve a Deus, que tem os princípios básicos, né? Que são família, religião e esporte. Sim, a família você viu que tá toda deturpada. A religião, muitas pessoas nem se propõem a conhecer porque vê os nossos exemplos e fala, não quero ser isso não. O cara é um bitolado, o cara é louco, ou o cara pede dinheiro pros outros, ou o cara rouba, ou o cara usa Deus para ganhar dinheiro, ou o cara vai lá e destrói um prédio, ou o outro vai lá e fica falando coisas sem sentidos. Então, a visão de religião é muito do que o mundo oferece também. Então, mas é o que você falou, ninguém quer ir atrás também para saber. Mas então, mas é natural, né? É natural porque o nosso conhecimento vem daquilo que nós enxergamos. Poucas pessoas vão ter um conhecimento mais profundo. O conhecimento do ser humano em todas as áreas é raso. Em qualquer área da nossa vida, nosso conhecimento é básico do básico. Nós vivemos como seres medíocres, né? Aprendemos a tirar 6 na escola, aprendemos a fazer simplesmente... passar de ano. Exato. Então, em qualquer área. A partir desse tipo de raciocínio, as pessoas não quiseram conhecer a religião. E a religião, realmente, em várias áreas tem sido deturpada, até mesmo dentro do meio evangélico que eu vejo. Eu vejo uma deturpação do meio evangélico do qual eu não colaboro, eu não faço parte e eu vou até contra essa linha para que realmente seja resgatado os valores da reforma protestante. Aí no o que aconteceu, sim, aqui... As 5 solas da reforma, para mim, seriam mais do que suficiente para que nós pudéssemos criar um ambiente seguro, né? Cara, 5 solas? As 5 solas, né? Sola gratia, somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente a Deus a glória e somente Cristo. Então, isso é o norteador da nossa fé, só que hoje não, né? A livre interpretação das escrituras, conquistada através dos reformadores, não deu uma livre interpretação da Bíblia, o que está errado. Né? O simples fato de eu ter acesso à Bíblia não permite que eu interprete ela da maneira como eu quero. Existe uma exegética, uma hermenêutica, não posso pegar e desvincular versículos do seu contexto, e é o que tem acontecido. Mas a religião, então, não tem sido mais um padrão referencial para as pessoas. E eu creio que o esporte é a melhor maneira de resgatar vidas, porque dentro do esporte você vai ter uma pessoa ali que você vai parar para escutar, porque você hoje não escuta o seu pai, mas seu professor ali no tatame você vai respeitar. Você vai respeitar que nem você. Então tem o mínimo de respeito. Tem o mínimo de respeito para pisar lá. Então é outro ambiente. Então eu creio que o esporte é algo que deveria ser incentivado no nosso país. Eu creio que o esporte é o que vai resgatar e mudar uma geração. Eu sou muito adepto do esporte na questão de valores comportamentais, na questão de transformação do ser humano enquanto hábitos, tá? Não estou entrando na questão espiritual, porque o único que transforma é Deus. Sim. Você, como professor, já pegou casos de... Vou pegar criança adolescente, que estava com a vida emocional, né? Saúde mental deturpada, que eu posso julgar como tristeza. A criança ficava triste, não saía do quarto, não queria fazer nada. Quadros, né, indícios aí de uma depressão. E começou a fazer esporte e melhorou. Você teve casos? Eu dei aulas para poucas crianças, né? Porque luta, principalmente a luta de contato, já é um pouco mais acima. Adolescente para cima. Mas em todos esses anos, assim, tive a oportunidade de ter algumas crianças quanto alunos, eram pessoas acima da média, assim, já a questão de mentalidade, de como agir. Hoje o jiu-jitsu tem crescido muito para crianças e eu olho isso daí com muito bons olhos. Tem o Casquinha lá, o Luciano Nutti lá da Moca, que ele faz um trabalho, Aliança, que o que ele faz ali com crianças é fantástico, mesmo porque eu considero muito assim, porque foi meu professor durante um bom tempo, ainda sou aluno dele. Tenho muito respeito pela maneira como ele age, o que ele tem passado ali tem sido de extremo valor para a formação de
de caráter, né? Transformação de caráter, porque nosso caráter vai ser formado até o fim das vidas, né? Sim, até o último dia. Até o último dia. E você falou do Casquinha, amigo meu comentou, ele tem um trabalho, não sei se chega a ser um projeto social, que ele pega crianças para reinserir na sociedade, não é uma parada assim? Não sei. Um camarada meu, o Fernando, me falou. Não sei. Ele treina lá no Casquinha, ele falou que ele tem um trabalho com crianças que estavam... Perdão, não é na reinserir na sociedade. Crianças que estavam com pensamentos suicidas. Não fiquei sabendo. Mas isso, o pensamento suicida hoje faz muito parte da nossa sociedade, né? Qualquer coisinha as pessoas querem morrer e é isso. E a gente não pode julgar, porque não sabe a dor que a pessoa está passando. Ela quer se livrar da dor. Nós temos grandes exemplos de homens de Deus que pensaram em morrer. Né? Você vai ver o livro de Jonas, você vai ver que Jonas, por causa do que estava acontecendo, ele falou assim, não, então eu prefiro morrer. A questão de morte, hoje não se trata de querer tirar a vida, mas simplesmente falar, essa dor dói tanto que eu quero tirar ela de mim, nem que seja tirando minha própria vida. Veio um suicidólogo aqui no programa e ele falou, a pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor. Tem uma certa diferença. Tenho tido experiências com pessoas que tentaram suicídio, com amigos que fui levar em clínicas. Esse tempo atrás eu fui levar um amigo meu que estava tinha tido uma tentativa de suicídio, daí ele foi para uma clínica, foi para o hospital público, já tinha sido internado na ala psiquiátrica, daí eu ajudei a removê-lo para outro hospital, atleta, ficou lá, precisou 10 pessoas para segurar ele, 10 pessoas para segurar, daí depois chegou pelo respeito, pelo carinho, né, pela amizade, ele conseguiu entender que era bom, ele foi para outro lugar, a gente levou para outro lugar, hoje ele tem vivido uma vida diferente, mas passou por esse momento, né? E é muito difícil, porque não está escrito na cara de ninguém. Você nunca vai imaginar que aconteceu isso. Então você não dá, assim, não tem um estereótipo. E o suicídio vai muito além, né? As pessoas o suicídio não é simplesmente. Eu tenho um amigo meu, Sargento Passos do BOPE. Ele hoje Deus transformou a vida dele, mas ele tentou se suicidar com um tiro na boca, mano. Tentou se suicidar, meu. Tentou e graças a Deus não deu certo. Não, quem controla a vida e a morte é Deus, não é? Ele pode querer se matar, ele pode querer ter vontade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Esse teu camarada, o sargento, ele não foi de uma hora para outra. Não, é o processo. Claro que existem pessoas que se depararam com uma situação horrível, mano, só se matando. Não tem outro jeito. Então, isso daí é uma realidade também. Mas o principal hoje nosso é a questão da gente não ter entendido que existe uma possibilidade de mudança. A gente não consegue enxergar mais uma mudança a longo prazo. A gente não consegue olhar para o futuro e ver com bons olhos. A gente olha, se está assim agora, a tendência é piorar e... Tem um estudo, cara, que fala, estudo científico, inclusive, que aí o ser humano não consegue não consegue fazer um cronograma da vida para mais de 7 anos. Todo mundo, o que você se vê daqui 5 anos? 7 anos? Não, daqui 5 anos eu me vejo de tal e tal lugar. E em 7, ele dá uma travada. Então ele não consegue a longo prazo, ele acha que vai acabar ali. É que não me entrevistaram, mano. Porque o meu acho que até semana que vem. Não tem nem 7 anos. Não tem. Não, mano. Muita gente, empresas principalmente, onde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu me vejo em tal lugar. Não, mas é muito importante. E em 7? Não. É muito importante para ter um planejamento, para verificar seus passos, mas quando se trata de vida, mano, a gente não tem muita certeza. Não tem muita certeza. A gente não tem certeza do eu tenho colocado minhas vidas completamente nas mãos de Deus, né? A Bíblia fala, desde que o amanhã se encarrega do seu próprio mal, que você consiga agradecer o dia de hoje, que você consiga refletir o dia de hoje. As maiores causas de doenças, de enfermidades, né, psicológicas estão atreladas a distúrbios quanto a presente e futuro. Sim. Então, passado, o excesso, o estresse, a ansiedade, a depressão, está tudo atrelado a tempos. A depressão está presa ao passado, o estresse ao presente, a ansiedade ao futuro. Enquanto nós não aprendermos a viver nosso presente de maneira sábia, entender que presente, a própria palavra já fala muito sobre isso, é o que eu creio seja a grande mudança. Por isso que todas as atividades que eu vivi são atividades que visam resgatar as pessoas para o momento presente. Que nem eu estou aqui pensando aqui, eu não estou aqui vivendo em outro momento. Não queria estar aqui, não. Onde eu estou, minha cabeça tem que estar, porque
Senão você vive um... O looping, vai. Mas é o que tem acontecido, né? Muitas informações, daí a gente não sabe para onde a gente vai. Você se considerava uma pessoa ansiosa? Nunca. Nunca foi? Não. Você consegue viver o presente? Pela graça de Deus. Isso é sensacional, cara. Pela graça de Deus. Muita gente que vem aqui ser ansioso, muito. Eu tô aqui, tem um... Você deve... Thiago Monstrinho, sabe quem que é? Do skate, acho. O Thiago Monstrinho, que tem as tatuagens aqui, é da Shootbox. Da Shootbox. Não conheço ele pessoalmente, mas já ouvi falar, vi algumas coisas já. Cara, gente boa demais. Ele falou, eu tenho saudade do final de semana que vem. Ele é tão ansioso que ele já tem saudade do que ele nem viveu ainda. Mas é uma loucura, né? Nós estamos vivendo isso. As pessoas já chegam... Começou a sexta, já fica pensando na próxima sexta, as pessoas começam a deixar de existir alguns dias, né? Você trampa a semana inteira esperando a sexta. Chegou na sexta, sábado, domingo, aquela musiquinha à noite na TV, e agora? Aí existe 5 dias para viver 2. É verdade. É a realidade. Mas eu não, graças ao bom Deus, ele tem me dado discernimento e através de muita meditação na palavra, tá? A meditação não é você se esvaziar, é você se encher, ao contrário do que muitos pensam. Então... Como que é? Explica essa aqui. A meditação não é você se esvaziar, você se encher, né? Porque tudo é estado meditativo, dependendo do que você está fazendo. Você não vai conseguir deixar sua cabeça oca e não pensar em nada. Sempre a todo instante alguma coisa vai estar ali dentro. Então a questão é o que você tem colocado para dentro. Tanto visual, tanto alimento, tanto auditivo. Todos os seus canais de percepção são canais de que realmente colocam algo para dentro de você. O que você sentiu, quais são as suas sensações. Isso muitas vezes pode nos aprisionar, porque nós não temos prestado atenção no que tem entrado na nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente vive esse estado de meditação diariamente. Não, por que eu estou fazendo aqui? Que nem ontem. Estava conversando, a mãe da minha primeira filha ligou para tratar alguns assuntos, da minha segunda filha. Ligou para tratar alguns assuntos, que eu tenho uma filha que é especial, que precisa de alguns cuidados. Ela queria relatar algumas coisas que estavam acontecendo em casa. E eu falei, beleza, a gente conversa com a psicóloga e a gente resolve. Minha esposa estava perto de mim, a gente estava no Viva Voz dentro do carro. Minha esposa sabiamente entrou na conversa, né? Entrou na conversa não, porque toda a conversa minha ela faz parte. Então ela começou a falar, relatar algumas coisas que eu não teria sabedoria para falar com a mãe da minha filha, que nem ela teve. E tipo... ela estava baseada em coisas do momento ali, a gente não ficou preso ao futuro, ao que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas o que está acontecendo no momento é isso, isso e isso, o que a gente pode fazer? Isso são princípios cristãos, né? Então eu creio que o cristianismo, eu creio que a própria Bíblia, né, tem a resposta para muitas perguntas, não são para todas, mas todos esses males que nós temos vivido, eu creio que a palavra de Deus seja mais do que suficiente para gerar uma metanoia. Com certeza. Mano, você falou de sua ex-mulher, sua mãe da sua filha e sua atual mulher. Esse lance, você consegue conviver bem? Porque eu ouço muito minha ex-mulher com a minha mulher é treta. Você tá louco, mano. Minha mulher é mó bênção. Nossa, não existe. É só Deus mesmo na minha vida, porque eu não mereceria isso, mas é muito pelo contrário. Ela me ajudou a ser muito melhor com as mães, a reconhecer erros, a reconhecer algumas coisas. Claro que isso é por intermédio de Deus, do Espírito Santo, não, mas foi através da minha esposa, né? E eu creio que se cumpriu aquilo que estava escrito. Em Gênesis 2,18 diz assim, não era bom que o homem vivesse só, por isso farei uma mulher que o ajude e o complete. E no meu caso é perfeito, porque o que me ajudou e me completou foi minha esposa. Hoje para mim a pessoa mais especial da minha vida é a minha esposa. Mas você tem filhos? Perfeito, mas os filhos não são meus. São filhos realmente que foram me dados por Deus. Eles vão ser meus até um tempo, daqui a pouco eles vão criar suas próprias famílias, mas a pessoa que vai estar comigo, carne da minha carne, osso do meu osso. Vocês estão quanto tempo juntos, cara? 7 anos. Faz tempo. Vocês se conheceram onde? Eu dando aula. Personal Fight? Dando aula numa aula da Vogue, da revista Vogue. Tava lá, ela apareceu, daí a gente se conheceu, a gente virou amigos. Eu já não queria casar, não queria ter filho, não queria ter nada. Era um cara... Você tava naquela vida que você acabou de citar, uma vida promíscua. Não, ali eu já tava mais suave, né? Eu já tava mais suave, sim. Mas eu contei, ela sabia a minha vida, porque a gente, enquanto amigos, mas era um cara que não queria casar, não queria ter família, porque para mim eu já tinha família, eu não tinha os valores cristãos que eu tenho hoje.
Então, meu, para ela ter se aventurado com um cara com 2 filhas de mães diferentes, não digo nem que ela é louca, mas eu digo que foi Deus, mano. Não tem como. Uma mulher também que poderia ter o homem que ela quisesse completamente diferente. O meu era outro cenário. não tem explicação. Para mim não tem, porque é improvável, né? Improvável. Dos homens. Sim, ainda mais a questão dela, de quem ela é, enquanto ser humano, a pessoa que ela é. Se não fosse ela, minha 7 vida... anos atrás ela tava no auge ainda, não tava? Tava. Você tinha ciúmes, cara? Você era ciumento? Não, mano. Você dá porrada e tal? Não, da luta, nunca. vai. Da porrada não, da luta. Não, depende do que se considera ciúmes. Eu defendo a minha esposa, mas tem coisas que não tem... Pra mim não faz sentido. Ela ser uma pessoa da mídia, não, ser exposta e tal. Na época vocês estavam junto alguém pra tirar uma foto. Não, nem esquenta a cabeça, não. É de boa? Mano, o que é meu e pronto. E se sumir, nunca foi meu e já era. Isso é legal, você tem uma segurança, uma segurança. Tem muita gente que não tem. Mas isso daí não vem de mim, né? É só Deus para nos trazer essa segurança, né, meu? Nada é meu. O que eu tenho aqui, nada é meu. Às vezes eu dou uma de saúde mental, eu vou para um lado da vida pessoal que eu acho muito bacana. Não, mas nós somos seres reais, né? A gente tem que colocar os valores cristãos em nossas vidas enquanto nós vivemos isso, mas nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, mas nós temos um Deus que nos levanta, né? Com certeza. E, cara, você tá com um filho agora, um menino? Sim, o mais novo, 3 anos. Você tem 2 Acabou filhos? de fazer... Tenho 4 filhos. 4 filhos. 2 filhas com... Uma de 19, outra de 15, minha filha de 5 e o Levi que acabou de fazer 3. Tem filho de 19 anos? Tem 19 anos. Eu te acompanho pelas redes sociais. Eu tô misturando as bolas. Salomão é quem? É o cachorro? Salomão é meu cachorro. Levi é o filho, Salomão é o filho de Davi. Não, na sua casa. Na minha casa, Salomão é o cachorro. Salomão é o cachorro. E aí o Levi é o filho. O Levi é meu filho. Esther é minha cachorra. Você tem um pitbull, né? Um pitbull, 2. Curte? Pô, tem 2, né? Gosto muito deles. Eu lembro que você estava adestrando uma época. Você tá louco, mano? Tem que criar. Salomão. Tem que adestrar, senão o bicho... É gigante, mano. A cabeça dele é maior que a minha. É monster? É. E a Esther? Também. Mesmo canil? Não, é outro, mano. Mas ela é mais rebaixadinha, mais troncudinha, assim. Mas é mó da hora. Se dá bem com os filhos? Sim, mas são muito grandes, né? Não dá. E como eles não ficam soltos dentro de casa, é diferente. Porque na hora que está perto, eles estão toda hora eufóricos. Daí vem bater, brigar, mas meu filho se dá super bem. Desde pequenininho, né? Eles pegam comida e dão na boca do cachorro. Certo. Então, os cachorros estão comendo, eles tiram a comida do cachorro. Não... Entendi. A psicologia fala isso também, de ter animais, criar as crianças com os animais. Que isso aí ajuda a desenvolver um lado do cérebro que talvez a criança sem o animal não teria, que é muito válido. Que legal, eu não sabia disso não, mas eu sei que o contato com o animal é de extrema importância, né? Muito. Eu já tive, minha filha muito pequenininha, mais velha, eu dei uma cobra pra ela, eu tive uma piton albina que ficou com 4 metros aí de casa, mano. Só a de 19? Ela ficou 4 metros, eu tive que doar. 4 metros, mano. Ela ficava aqui, batia no chão, tava dando coelho gigante já pra ela comer, mano. Então onde que compra uma cobra, cara? Onde que você compra uma cobra? Mas faz um tempo, né? Naquela época tinha mais acesso, assim, às coisas. Mas hoje tem muitos lugares que vem com chip, tudo bonitinho. Registrado hoje não, hoje você tem acesso a vários animais, porque já tem, como se diz, já foi feito uma regulamentação. Antes nem tinha regulamentação. Então hoje já tem os lugares que vendem, virou um comércio e é bom porque hoje em dia as pessoas têm tratado melhor até animais do que pessoas. Então é muito válido isso daí, mas é algo ainda discrepante. Mas hoje tem tido muito acesso a animais que podem realmente favorecer a pessoas. Eu tenho visto muitos casos de pessoas que têm animais com filhos que possuem problemas, que possuem algum tipo de debilidade, têm sido acompanhados através de animais, né? É fantástico. Na saúde mental ela ajuda muito. A psicologia ela afirma que o animal em casa ele ajuda muito. Criança que é mais apática. Eu tô falando muito criança porque nós estamos falando ajuda os filhos e atrapalha os pais.
Você tem que lavar o quintal. Meu Deus, mano. Você quer ter 2 pitbulls? É até determinado tempo, né? Quer dizer, a gente tem que trocar ideia com Freud. Freud explica. Mano, nós estamos caminhando aqui pros finalmente. Falamos de família, falamos de Deus, falamos de fé. Não vou nem falar religião. Foi Deus, foi fé, família, princípios, animais, só papo bacana. Você gostaria que você deixasse uma mensagem aí pra galera? O mundo tá perdido, como você mesmo falou, os princípios estão deturpados. E o lance de saúde mental, eu gosto de falar porque ele é um tabu. Então, quanto mais você fala, mais o tabu é quebrado. E a galera, o Brasil é o 3º país do mundo com mais pessoas com síndrome do pânico, com depressão, tudo voltado à saúde mental. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que te assiste, que te acompanha e te segue? A principal mensagem... Joguei no peito. A principal mensagem a ser transmitida é que crê em Deus, né? Crê em Deus, porque Ele é o único que pode mudar e transformar nossas vidas. Eu falo especificamente do cristianismo, onde nosso intermediário é Cristo, onde as palavras das Escrituras nos remetem a Cristo. É inevitável mencionar isso como objeto de transformação. Hoje nós imaginamos que temos que ser seres humanos melhores, então a gente vai buscando algum tipo de crença que nos faça melhores, onde nós vamos conquistar nossa salvação, onde nós vamos conquistar nossas próprias estrelinhas, onde eu vou me tornar um ser humano melhor, eu vou começar a fazer obras sociais, eu vou começar a ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Claro que isso daí deve ser feito, mas não é isso que vai fazer com que você realmente conheça a verdade que liberta. Isso daí é simplesmente um meio de você se tornar um ser humano melhor, e qualquer ser horrível consegue se tornar uma pessoa boa. Em algum momento ele vai ser uma pessoa boa. Você vai ver hoje grandes criminosos aí, tem entidades, obras sociais, filantrópicos. Isso daí não vai te caracterizar como uma pessoa distinta. E as pessoas têm buscado justamente Deus em todas as coisas, mas eles não têm encontrado, porque eles estão buscando Deus. E o cristianismo é completamente distinto, porque prova que nós somos ruins, prova que nós somos falhos, prova que nós somos seres que desprezamos a palavra de Deus, e no entanto, ainda assim, ele veio nos resgatar. Então, o cristianismo é o caminho inverso do que o ser humano tem buscado. O ser humano tem buscado um Deus onde ele vai satisfazer sua vontade, enquanto o cristianismo é um filho que vem buscar seus irmãos, né? De certa forma. Deus enviou seu filho para que buscasse seus irmãos, e nós somos hoje seres que temos isso a nosso acesso. Nós temos a palavra, nós temos a oportunidade de ouvir dos mais variados veículos de comunicação essa graça que salva, e não precisa fazer nada, pelo menos vem que a graça vai agir na sua vida. Não existe uma transformação se não houver uma mudança de consciência, uma mudança de natureza. A gente pode simplesmente melhorar, mas se Deus não efetuar a mudança dentro do coração, não efetuar a circuncisão do nosso coração, de nada valerá, mano. A gente vai viver momentos que parecem ser legais, mas no fundo a gente vai ver que está revestido por trevas. Vazio. Sensacional, bela palavra, cara. Obrigado pelo papo. E você tem o culto, né, que você... Nós temos um encontro. Nós temos um encontro evangelístico, né, que se chama Confronto, que começou dentro da minha academia. Sou eu, o Yudi, a Mila e a minha esposa, né, a Lise, que nós ali levamos uma palavra. É um lugar onde, claro, é pregada a palavra de Deus, mas nós não fazemos distinção das pessoas que vão até ali, porque nós somos meros pecadores. Todas as pessoas que vão entrar ali não é um desfile de santo, mas um hospital de doentes mesmo, de pessoas que reconheceram seres humanos falhos, que carecem de uma palavra para conseguir aplicar no seu dia a dia. Então a nossa intenção é simplesmente levar o evangelho de maneira realista, de maneira prática, para que as pessoas possam saborear daquilo que Deus tem a fazer na vida delas. Show, cara. E passa pela internet? Não. Algumas coisas a gente coloca na internet, né? Algumas palavras. Os cultos, assim, às vezes são filmados. Se trata de um culto, né? Porque nós vamos lá cultuar a Deus, não simplesmente fazer uma palestra motivacional. Toda terça-feira ali na Moca, Rua do Oratório 890, às 20 horas. Se você quiser ir,
tá convidado. Show. E só ir pra cima, porque... Confronto, então, terça-feira às 20 horas na Moca. Exato. O saber vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Excelente, Galegão. Mano, obrigado. Satisfação, tá? Tem muito assunto, a gente tem que muita ficar horas. coisa, a gente ficaria horas, mas volta aqui, a gente troca, faz uma parte 2. Traz teu camarada lá, o do Bop, né, que você falou? O Passos. O Passos é benção, mano. É benção, É vamos benção. trazer, trocar uma ideia com ele também, que tem assunto a dar. Tem muita pau. gente boa, mano. Muita gente boa que foram impactados pela palavra, que tem muitas coisas a serem traduzidas. Não se trata de falar um linguajar diferente, Sim. mas de uma vida transformada realmente, onde você vai ver com exemplos práticos, fala, não é a mesma pessoa. Mudou. É. E uma vida transformada transforma outras vidas. Exato. Esse que é o grande lance. O testemunho, né? Sim, o testemunho. E é o grande lance do Eu Também podcast. Eu também busco, eu também preciso de ajuda, eu também consigo. Ele conseguiu, ele tem um amigo que conseguiu, então eu também conseguirei. Eu também vou buscar ajuda, certo? Galera, se você tem ideia aí, se você tem um sonho de criar o seu podcast, de ter o seu programa, ou até fazer um canal, um canal no YouTube, um canal no YouTube, tem aqui, ó, uma produtora Estúdio B. É isso? Entra aí no Instagram, troca uma ideia com a galera. Tem uma equipe por trás, tem câmeras. Entre em contato, marca um horário, vem conhecer o estúdio e dê a sua palavra. Beleza? Toda segunda-feira, às 21 horas, estamos no ar. Eu Também podcast. Valeu! Tamo junto.